Bem, amo Jesus, mas gostaria de que o professor me desse uma explicação sobre por que as crianças que são tão inocentes sofrem estupros, assassinatos hediondos e agora essa microcefalia. Fico imaginando Deus vendo tudo isso. É triste demais alguém machucar uma criança, um bebê. E por que eles têm mortes tão violentas, como incêndio? Por que Deus permite essas coisas com criaturas tão doces? Se Ele é amor, eu creio nisso, por que Ele permite tudo isso? Sou ocultista e amo na mira. Por favor, pesca a minha pergunta. Hoje a sua pergunta foi pescada. Professor, a gente percebe aí que nós temos, né? Logicamente que sentimento muito com bebês, com crianças inocentes. E a gente percebe que nesse mundo tantas coisas horríveis acontecem. A gente vê isso não só com crianças, com velhos, enfim, com pessoas que aparentemente são puras. Agora, por que Deus permite isso, professor? Deus permite, minha amiga ocultista, pelo seguinte: precisamos entender essas questões tendo como base, como pano de fundo, o conflito cósmico que ocorre entre Cristo e Satanás. Você e eu estamos vivendo um conflito cósmico. O universo vive um conflito entre o bem e o mal. De um lado está Deus, um Deus de amor, um Deus que quer que tenhamos vida em abundância, de acordo com João capítulo 10, verso 10. E de outro lado tem um poder maligno que deseja destruir as vidas, de acordo com 1 Pedro 5, 8. Este ser maligno, quando foi expulso em definitivo do céu, após rebelar-se contra Deus, ele tem semeado a morte, a desgraça, a doença, porque como ele não pode ferir diretamente a Deus, ele fere a Deus indiretamente, causando a desgraça sobre as criaturas que Deus ama. E ele faz isso porque, de acordo com Apocalipse 12, 12, é dito o seguinte: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse texto nos mostra que Satanás, ao ser expulso, desceu com grande cólera, com grande raiva para o nosso planeta. E por isso em 1 Pedro 5, verso 8, ele é comparado a um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele sente prazer em se vingar de Deus, atacando as criaturinhas de Deus. Agora, Deus permite pelo seguinte: não temos todas as respostas para muitas de nossas perguntas sobre esse assunto, mas nós percebemos que Deus deixa a história humana seguir o seu curso normal, já que foi assim que o ser humano escolheu a partir do Jardim do Éden. Um outro detalhe importante, minha amiga, e aqui eu já vou entrar para uma questão mais política e social. O problema maior não é porque Deus permite. O problema maior de criancinhas, por exemplo, serem estupradas, especialmente nesse nosso país corrupto, é porque aqui direitos humanos existem mais para bandido do que para vítimas. Então, se este país adotasse a forma bíblica de encarar os direitos humanos e punisse mais estupradores infantis, como países desenvolvidos e de primeiro mundo fazem, a coisa seria diferente. Então Deus não tem culpa no cartório. Primeiro porque o diabo é quem tira as vidas e Deus deixa o curso da história seguir normalmente, porque foi assim que o ser humano escolheu. Segundo, Deus não tem culpa de vivermos num país com uma punidade, entre aspas, ridícula, com direitos humanos mais para bandido do que para as vítimas. Então, obviamente, nossas crianças, acabamos colhendo as consequências desta lei frouxa que impera em nosso país. Mas graças a Deus, que mesmo este país e o mundo como um todo, obviamente, sendo injusto, Deus vai pedir contas.
no dia do juízo final, Deus vai pedir contas tanto para o criminoso que não se arrependeu, para o criminoso que destrói vidas e para aqueles que defendem mais bandidos do que as vítimas. Deus vai pedir contas e pesados, e pesado. E aí eu vou mostrar aqui um texto que fala do juízo final, não é? Que se encontra em Apocalipse capítulo 20, verso 10. Eu espero que as pessoas que têm falhado neste ponto possam sentir nesse texto uma motivação para buscarem o perdão em Cristo e para pararem de cometer esses erros terríveis. Apocalipse 20, verso 10. E o diabo que os havia enganado foi arrojado, foi jogado para o lago de fogo e enxofre, onde também se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Um dia Deus vai castigar duramente aqueles que têm contribuído para que a criminalidade aumente ainda mais nesse nosso país.